Olá amigos, tudo bem? Neste vídeo falaremos do bioma Amazônia. Se não conhece, então veja aqui no canal Ciências. Nesta série, vamos conhecer os biomas do Brasil. Eles são os biomas da Amazônia, da Caatinga, do Cerrado, da Mata Atlântica, do Pantanal e o bioma Pampa. Mas você sabe o que é um bioma? O bioma é um grande conjunto de animais e vegetais, caracterizados pelo tipo de vegetação dominante. E o bioma do Brasil que vamos conhecer neste vídeo é o bioma Amazônia. A Amazônia é a maior floresta tropical do planeta. Ela está presente em 9 países da América do Sul, e a maior parte dela está aqui, no Brasil. Por isso, é o maior dos nossos biomas. A diversidade biológica da floresta amazônica é imensa. A flora, ou seja, a vida vegetal, é composta por plantas como o cupuaçu, o guaraná e palmeiras, como o açaí, o tucumã e o inajá. Dentre essas plantas, existe a seringueira, de onde é extraído o látex, que é a matéria-prima para a produção da borracha. A Amazônia é o lar da suma-uma, que é uma árvore de grande porte. Ela pode atingir mais de 50 metros de altura e pode medir até 3 metros de circunferência, podendo viver mais de 120 anos. O bioma amazônico possui inúmeras espécies de plantas medicinais. Dentro dessas descobertas importantes, temos a planta curare. Essa planta é possuidora de um potente anestésico, usado em cirurgias no abdômen. A flora amazônica é muito útil para os povos locais. Esses espaços são chamados de reservas extrativistas. Nesses locais, são usados tanto para sua alimentação, como para a geração de renda, através da extração de sementes e de inúmeros frutos. Com isso, é possível equilibrar os interesses ecológicos, de conservação ambiental. Além da grande diversidade de plantas, a Amazônia possui uma enorme diversidade de animais. A fauna, ou seja, a vida animal desse bioma, podemos encontrar animais como a preguiça real, o macaco-aranha, o macaco-prego, os tucanos, o jacaré-açu e muitas espécies de peixes, como um dos maiores peixes de água doce do mundo, que segundo a língua tupi, é chamado de peixe vermelho, e mais conhecido como pirarucu. Alguns desses animais são ameaçados constantemente por nós, seres humanos, e isso é um crime ambiental. O mamífero aquático, boto cor-de-rosa, é um exemplo desses animais ameaçados de extinção. No bioma da Amazônia, o clima tem uma característica úmida e quente. Por isso, é chamada de clima equatorial úmido. A temperatura nesse ambiente tem uma média anual de 28 graus Celsius. E a quantidade de chuvas que cai em um período de um ano, ou seja, a sua pluviosidade anual, é de 2.500 milímetros. De acordo com a intensidade das chuvas, sobe o nível dos rios. Com esse aumento, algumas áreas podem ser alagadas. Nesses ambientes alagados, podem ser adequados ou não à vida de determinados vegetais e também para alguns animais. O relevo do bioma Amazônia é composto por planícies, depressões e planaltos. As planícies são terrenos com pouca variação de altitude. Elas são constantemente inundadas pelas águas dos rios, enquanto as depressões amazônicas têm um tipo de relevo aplanado, onde são encontradas colinas baixas. Já o planalto são terrenos com superfícies elevadas, e é nesse planalto que se encontra o ponto mais alto do Brasil, que é chamado de Pico da Neblina, com altura que gira em torno de 3.000 metros de altitude. Um dos principais elementos do bioma da Amazônia é o solo. Em geral, ele é bastante arenoso e possui uma fina camada de nutrientes, que é formado pelas decomposições das folhas das plantas, por frutos e por animais mortos. Esta camada é muito rica em humus, ou seja, uma matéria orgânica resultante da decomposição. Os humus contêm nutrientes inorgânicos fundamentais para o crescimento e desenvolvimento das plantas. E as raízes dessas plantas são superficiais. Em áreas que são desmatadas, as chuvas fortes varrem o solo e acabam carregando os nutrientes. E esse processo é chamado de lixiviação. Como consequência desse processo, os solos amazônicos são mais pobres, ou seja, são pouco férteis. E aí vem a pergunta: se apenas uma pequena parte desse solo é fértil, como lá existem tantas árvores?
Os humus têm um papel fundamental nesse processo. Os poucos nutrientes presentes no solo são rapidamente absorvidos pelas raízes das árvores. E essas mesmas árvores tornam a liberar mais nutrientes para o enriquecimento desse solo. E isso acontece para haver uma constante reciclagem desses nutrientes. Outro elemento essencial para a vida desse bioma é a água. No bioma da Amazônia, a água é abundante. E é por isso que temos a maior bacia hidrográfica do planeta. O principal rio dessa bacia é o Rio Amazonas. Ele é possuidor de mais de 1000 afluentes e é o grande responsável pelo desenvolvimento das florestas desse bioma. A coloração das águas do bioma Amazônia pode ser diferenciada em águas barrentas, como as do Rio Madeira e as do Rio Amazonas. São assim por serem ricos em sedimentos e nutrientes. As águas também podem ser claras, como as do Rio Xingu e a do Rio Tapajós. Elas são assim por possuírem muitas corredeiras e cachoeiras. E por último, as águas podem ser pretas. Essas águas são assim por nascerem em terrenos de planícies e também pela presença de humus, que é o grande responsável por essa coloração negra. O rio amazônico mais conhecido das águas pretas é o Rio Negro. O bioma da Amazônia é muito importante para a biodiversidade do planeta, pois lá é o abrigo de milhares de plantas, de animais e de micro-organismos. É nesse bioma que funcionam os serviços ecológicos, como os que acontecem no solo e nos processos de evaporação e transpiração das florestas. Isso ajuda no equilíbrio climático, que é fundamental para as atividades econômicas, como as da agricultura. É importante também pelos recursos hídricos, pelos extrativismos controlados e para a sobrevivência das populações indígenas. Por isso, devemos preservar com urgência esse bioma dos crimes ambientais, como o desmatamento e os crimes de queimadas. Pois se fizermos isso, estamos destruindo não só a Amazônia, mas também o nosso planeta. Esse é o Bioma Amazônia, e esse é mais um vídeo do canal Ciências.